Aqui no município de Russas, muitos crimes aconteceram. Inclusive, no século XIX, contra pessoas escravizadas. No entanto, só no século XX é produzida uma memória coletiva a respeito de 3 crimes que muito comoveram aquela sociedade daquela época, sendo passada de geração a geração. A primeira delas diz respeito à seca de 1915, que inclusive tem um romance, o 15, de Raquel de Queiroz, escritora brilhante da língua portuguesa cearense de Quixadá. E conta a história de que 2 irmãos, ou algumas pessoas falam de 2 amigos, naquele ambiente de escassez, de fome, de agonia, encontraram uma carnaúba preta na estrada. Uma carnaúba preta bem graúda, grande, pro tamanho normal das carnaúbas pretas. Para quem não sabe o que é uma carnaúba preta, é a fruta produzida pela carnaúba, é redondinha e é de um vinho, de uma cor vinho muito escura mesmo, se aproximando mesmo do preto, da cor preta, é uma cor escura. E eles correram, pegaram aquela fruta e combinaram de que um comeria a metade e o outro comeria a outra metade daquela fruta. Acontece que o primeiro, quando dá a primeira mordida na carnaúba preta, com tamanha fome, com tamanha vontade de se alimentar, acaba engolindo a carnaúba preta inteira e mastigando a outra metade também, que era do seu irmão. Vendo aquilo, o sujeito entrou em desespero, e muitas vezes é pela audácia e não pela coisa em si de ser uma carnaúba preta, e talvez até pudesse também ser, já que eram momentos de muita escassez. A história conta como sendo esse o motivo. Ele estava com fome. Então parte para cima do irmão e os dois começam a entrar numa briga aguerrida, sangrenta, e um deles acaba matando o outro por conta dessa carnaúba preta. Então fica registrado na memória do povo de uma forma geral, e se condensa mais aqui na cidade, porque ela se catalisa, pessoas vêm de fora, como ela aconteceu na zona rural aqui do município, pessoas que vêm do interior para cá
transmitem essas informações, essas ideias, e essas ideias passam a circular na sede do município. O segundo crime que acontece é um crime de gravidade absurda e um crime que pode nos levar e deve nos levar a muitas reflexões, já que nós vivemos em tempos cruéis para as mulheres, onde todo dia que se passa nós ouvimos falar, ou basta ver os jornais locais aqui do estado do Ceará e do Brasil como um todo, para ver o quanto ainda somos machistas e quanto ainda existe de agressão contra as mulheres brasileiras e cearenses. O feminicídio é uma realidade cruel, pelo menos no estado do Ceará, e eu tenho certeza que no Brasil como um todo. E esse foi um feminicídio, só que não havia essa distinção de crime na época e nem se sabe ao certo em que época foi esse crime, um ano específico. Essa história apenas é contada e recontada, já de muito longa data, provavelmente anterior ou da mesma época, provavelmente anterior ao dos dois irmãos da Carnaúba Preta, que um matou o outro. Essa é conhecida como o assassinato de Maria das Quengas. Inclusive, um poeta e escritor, romancista russano, advogado, falecido e de saudosa memória, Ayrton Maranhão, falou sobre esse crime, escreveu sobre esse crime, o crime de Maria das Quengas, que assassinou a Maria das Quengas. E que se tratar de uma jovem que andava pedindo esmolas e andava com duas quengas. Numa das quengas ela bebia água, na outra ela colocava comida que era doada, né, para ela, era dada de esmola para que ela comesse, se alimentasse. E Maria das Quengas, ao que parece, tinha uma boniteza que atraiu um sujeito que, se alguém sabe o nome, não é dito e não necessariamente precisa ser dito para o contexto geral da história. Mas o indivíduo começou a se interessar por Maria das Quengas e quando ela passava por algum comércio nesse interior do município de Russas, ele soltava piada, ele tentava agarrá-la para fazer atos libidinosos, e ela sempre repeliu aquele indivíduo ali com a maior veemência, não se deixava tocar, não se permitia ser abusada por ninguém, por um homem nenhum. E num acesso de fúria desse indivíduo, ele localiza onde é o barraco, a casinha que Maria morava, vai até lá, agride, estupra e esquarteja Maria das Quengas. E espalha, inclusive, o corpo numa tentativa de esconder
aquele crime que ele tinha feito. O sujeito é descoberto, é preso e é julgado pelo crime. Eu não sei se condenado ou não. Porém, Maria das Quengas teve em sua homenagem uma cruz erguida, um cruzeiro chamado, uma grande cruz, no local onde aconteceu o assassinato. E essa cruz fica entre a comunidade de Sítio Canto e São João de Deus. Entre essas duas comunidades havia esse cruzeiro, em homenagem a Maria das Quengas. Esse foi um dos outros crimes que comoveram demais a população russana e passou a ser contado de geração em geração. O terceiro e último crime, ele é de 1918, começou a raiz do problema. Foi o assassinato do juiz Dr. Manuel Oliveira. O juiz que era aliado político do senhor Francisco Ferreira de Araújo Lima, o Chico Sacristão, que foi, coincidentemente, por 3 vezes líder do município, por 2 vezes como vereador e uma vez como prefeito em 1914, para ser mais preciso. Foi eleito como prefeito do município de Russas. Então, era aliado o Dr. João Manuel Augusto de Oliveira. Esse ilustre cidadão que morava numa casa de frente para a igreja São Sebastião. Fica quase de frente, na verdade. Ela fica mais de frente para onde ficava aquela gráfica russana, naquela casa antigona, que faz um bequinho indo direto até a padaria Nossa Senhora de Fátima, do Helder Moreira. Aquele bequinho estreito. Tem uma casa do lado, olhando para o bequinho, tem uma casa do lado esquerdo, não é essa casa, é a outra casa do lado direito. Essa era a casa que pertencia ao juiz Dr. Manuel Augusto. Dr. Manuel Augusto, como sendo um homem político, gostava de juntar os amigos em casa para discutir sobre política e esperava apenas alguma oportunidade. E isso acontece em 1918, no Carnaval, durante o Carnaval, e ele convida um correligionário seu, Antônio Augustinho, seu correligionário, para ir na sua casa, brincar e festejar uma festinha de carnaval. E isso era período de carnaval aqui no município de Russas, certo? Então, o Dr. Manuel Augusto chama Antônio Augustinho para brincar o carnaval na sua casa. Lá acontece um desentendimento entre os dois. O juiz expulsa Antônio Augustinho da casa, provocando em Antônio Augustinho uma enorme vergonha. Humilhado, ele se retira dali. As pessoas talvez acreditassem que ele deixaria isso para lá, mas não deixou. No ano seguinte, logo em 1919, no mesmo período de carnaval, Antônio Augustinho pulou o muro da casa do juiz, ali de frente para a igreja de São Sebastião,
e desferiu várias facadas contra o magistrado, que não morreu de imediato, permaneceu vivo até lhe chegar socorro, reconheceu como seu agressor Antônio Agostinho, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no mesmo dia, um pouco mais tarde. Antônio Agostinho, no entanto, se machucou quando pulou o muro da casa do juiz, furando ou os pés ou as mãos nos cacos de vidro que existiam em cima do muro para proteger, exatamente para proteção, para que ninguém pulasse aquele muro. Os policiais, quando perceberam que o indivíduo tinha se machucado e tinha deixado um rastro de sangue, foram só seguindo esse rastro até chegarem aonde estava escondido desde o dia anterior o senhor Antônio Agostinho, que foi o homicida, que foi o que praticou a agressão contra o juiz. E ele estava escondido no sobrado que fica em cima do bar. Quem é aqui de Russas conhece o bar, o antigo bar do Vicente Silva, ali na Rua da Frente, muito próximo à frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário, de frente para a Praça Monsenhor João Luiz. É um local bem central e muito bem localizado. E ali atrás, tinha entrado pelo lado do beco, então nesse bequinho havia uma entrada na lateral para o sobrado que ficava em cima do bar do Vicente Silva, e lá terminava o rastro de sangue, e lá a polícia encontrou Antônio Agostinho, que foi preso. As autoridades, analisando a situação do que provocara aquele assassinato absurdo e impactante para a sociedade russana, ela decide uma coisa que eu não sei se foi a mais interessante a ser feita. Culpabilizando o carnaval, proibiu-se o carnaval a partir do ano de 1920 aqui no município de Russas. E proibido ficou. Só voltaram as festas de forma mais vistas pela sociedade, pelo menos, nas casas, nas ruas, nos bailes, né, de alguma instituição. Foi reiniciando as festas de carnaval na década de 50, aqui no município de Russas. E como o povo estava com saudade, veio com força total. Foi na época que apareceu mais fortemente nomes como Joaquim da Cabocla, o seu Joaquim Francisco, Joaquim Franciné e muitos outros. Então, esse foi o terceiro crime que marcou a sociedade de Russas. Por muito tempo o povo ficou falando e comentando e falando dos detalhes e novos detalhes que surgiam a cada momento, né? Normalmente essas coisas acontecem em cidade do interior, principalmente numa cidade do interior no século XX,
no seu início logo em 1919. Então fica registrada essas 3 histórias, uma delas, pelo menos 2 delas, é certo que existiram, que é a do juiz e é a da Maria das Quengas. No entanto, a dos 2 irmãos ou 2 amigos não se tem comprovação, porque não se tem provas de um túmulo, uma homenagem que tenha sido feita ao finado, como era costume, ou não se tem algum lugar físico para mostrar a veracidade do fato, do crime que aconteceu ali. Então, por hoje ficam essas 3 histórias para as memórias do nosso município de Russas.